Olá, começa agora o Religare Conhecimento e Religião. A comunidade católica, Canção Nova e as peregrinações pós-modernas. Qual a definição do espaço religioso carismático? No programa de hoje eu converso com o geógrafo e professor Jefferson Rodrigues de Oliveira. Ele é mestre em Geografia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ele veio falar sobre a comunidade Canção Nova e as peregrinações pós-modernas. Seja bem-vindo, Jefferson, prazer recebê-lo aqui. Prazer, professor. Obrigado pela sua disponibilidade, né, em vir de São Paulo aqui para gravar com a gente. Toda a nossa equipe e eu, particularmente, nós ficamos envaidecidos com a sua Sim, com certeza, é um prazer imenso poder estar aqui participando deste programa aqui com vocês. Você pode também nos acompanhar pelo canal Religare Conhecimento e Religião no YouTube. Você pode se inscrever no nosso canal, comentar os nossos vídeos e compartilhar o Religare com os amigos. Jefferson, esse é o resultado do seu trabalho, né? É uma pesquisa sobre a Canção Nova e as peregrinações pós-modernas. Você fala em Hierópolis Carismática de Cachoeira Paulista. Bom, o que é que te levou para esse tema? E depois eu vou pedir para você explicar para a gente o que é isso, Hierópolis Carismática. Sim, primeiramente, o que me levou ao tema, eu comecei a pesquisar a Canção Nova a partir de 2005, foi quando eu entrei na UERJ. Primeiramente, eu tinha interesse em estudar geografia urbana, só que como católico, né, e participante, eu comecei a ir para a Canção Nova, conheci a comunidade e ficava abismado em ver como que uma cidade tão pequena, de apenas 33 mil habitantes, né, como Cachoeira Paulista, recebia em determinados acampamentos, na Canção Nova, 180 mil pessoas. Então isso gerava, né, um impacto muito grande na cidade. Então isso me aguçou, geograficamente falando, né, a ter um interesse em pesquisar, né, a Canção Nova. Então, de início, eu procurei falar com a minha orientadora, a professora Zeni Rosendahl, e cheguei a falar com ela: professora, eu tenho interesse em poder estudar Geografia da Religião, que para mim era algo inédito a princípio, que eu não conhecia, não tinha nenhum conhecimento breve sobre o assunto. E falei com ela que tinha uma comunidade católica no interior de São Paulo, né, no Cachoeira Paulista, e que eu tinha esse interesse de começar a pesquisar sobre a Canção Nova. É interessante destacar que no início da minha pesquisa eu fiz várias informações para ela, que ela fala para mim assim: ó, você no início coloca tudo no papel, tudo aquilo que você tem vontade de pesquisar, tudo aquilo que você tem, assim, tudo aquilo que você quer fazer. E a gente depois senta para poder conversar. Eu escrevi acho que umas 3 a 4 páginas. Daquelas 3 a 4 páginas, praticamente só ficou uma. Ela falou assim: você está na graduação, nós temos que fazer um corte nisso daí. Primeiro você vai pesquisar o que é a comunidade Canção Nova e você vai falar somente da comunidade em Cachoeira Paulista. Então, trabalhar com os fixos, as construções do lugar, os fluxos, ou seja, os peregrinos que vão dentro da Canção Nova, e as centralidades, né? Por exemplo, como o Rincão, que é o centro de evangelização, que comporta os eventos, o grupo de oração, os acampamentos de oração também, que tem dentro da Canção Nova. Então, foi isso a parte inicial da pesquisa. Sim, como é que é esse espaço de pesquisa sobre a religião na geografia? Então, a princípio, né, eu fiquei um pouco na dúvida de tentar entender como que a geografia estuda a religião. É interessante que no livro da professora Zeni, o livro Espaço e Religião, abordagem geográfica, ela fala que, aparentemente, geografia e religião são 2 temas, a princípio, que não teria nada a ver de ser estudado. Só como a gente pode entender, geografia e religião são 2 práticas sociais. A geografia no estudo do espaço e a religião como um fenômeno cultural ocorre espacialmente. Desde o momento que ela ocorre no espaço, ela tem um certo interesse ao geógrafo também estudar, principalmente a partir da geografia cultural pós-1980. Então, a geografia pós-1980, ela passa a ter interesse em estudar não apenas os bens materiais, o concreto, né? Sim. Mas o imaterial, o abstrato, o estudo da fé, da religião, da música. Então, nesse aspecto, que tem o interesse do geógrafo em poder estudar a religião, nesse aspecto. Você trouxe aqui vários exemplares da coleção Geografia Cultural, né, uma coleção publicada pela editora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e que aborda essa temática, né? Geografia e religião. Um deles, Hierópolis, que é o termo que eu quero que você explique para nós, por favor. O sagrado e urbano, da professora Zeni Rosendahl, que é sua orientadora
Então, na graduação, no mestrado e agora no seu doutorado, que está quase acabando, né? Temas e Caminhos da Geografia Cultural, organizado pela professora Zeni, pelo Roberto Lobato Correia. Isso. Bom, você trouxe também Trilhas do Sagrado, organizado pela professora Zeni Rosendahl, e sobre Carl Sauer, Roberto Lobato Correia e Zeni Rosendahl são os organizadores. Bom, inclusive, eu aproveito aqui para dizer para o telespectador que esses livros vão fazer parte do sorteio, nós vamos sortear esses exemplares que o Jefferson trouxe aqui para nós no programa de hoje, inclusive 2 exemplares da sua pesquisa. Bom, para isso você vai poder participar escrevendo para o e-mail, que é religare@tvhorizonte.com.br. Mas, enfim, o que é isso, então, a Hierópolis, fazendo, então, a aplicação dos seus estudos de Geografia da Religião lá na comunidade Canção Nova, em Cachoeira Paulista? Então, Hierópolis seria a mesma coisa que Cidade Santuário. O que seria Cidade Santuário? A gente podemos destacar Aparecida, por exemplo. Tanto Aparecida, Lourdes, Meca, são cidades santuário, ou seja, são cidades cuja predominância do sagrado, essa função do sagrado, ela está acima das outras funções sociais, políticas e econômicas dessas cidades. Então, no caso de Cachoeira Paulista, quando eu comecei a fazer a pesquisa, eu verifiquei que a cidade ela teve 3 períodos históricos, econômicos, podemos dizer assim. O primeiro período foi o áureo do café, que o escoamento do café passava pela cidade de Cachoeira Paulista, né? Os grandes barões do café do Vale do Paraíba, e tinha também a estação de trem Dom Pedro II. Então, a cidade viveu um período econômico áureo, pujante, sendo que com a queda da Bolsa de 29 em Nova York, a decadência do café, né? Cachoeira Paulista entrou em declínio econômico, principalmente porque o processo de novos barões do café vieram surgir para o Oeste Paulista. Então, a produção brasileira em São Paulo foi se expandindo para o Oeste Paulista. Aí, então, começo do século XX, nós estamos falando. Isso. Então, o que aconteceu? Cachoeira Paulista ela ficou num período de hiato econômico. Ela não conseguiu, assim como, por exemplo, Taubaté, São José dos Campos, a cidade de Lorena, Guaratinguetá, tem nenhuma outra viabilidade econômica que viesse sustentar a economia da cidade. Então, durante um bom tempo, ela foi conhecida como cidade morta, do grande obra do Monteiro Lobato, né? Não só Cachoeira Paulista, como outras cidades também do Vale do Paraíba. Entendo. Então, apenas a partir da década de 80, com a chegada do grupo religioso no lugar, ou seja, quando o grupo social religioso da Canção Nova foi para Cachoeira Paulista, né, que eles conseguiram uma rádio e posteriormente o terreno, onde hoje é a sede da Canção Nova, começa um outro momento. Outro momento. Por que eles escolheram Cachoeira Paulista? Essa é a grande pergunta que normalmente fazem para mim. Por que Cachoeira Paulista? Então, sempre perguntava para eles, não tem um porquê. Simplesmente porque eles conseguiram essa rádio lá. Em Cachoeira Paulista, eles compraram uma rádio que pertencia... Não. Eles conseguiram essa rádio lá e, posteriormente, vieram a conseguir adquirir um terreno na cidade. Então, a comunidade foi crescendo, foram começando a ter os primeiros acampamentos de oração em Cachoeira Paulista. E, em 2004, que foi o ápice da comunidade, que foi a inauguração do Centro de Evangelização, que é o Rincão Dom João Hipólito de Moraes, que tem capacidade para 100 mil pessoas. Então, você imagina o impacto que isso gerou para a cidade de Cachoeira Paulista, né? Então, o que acontece? A cidade hoje, dependendo do acampamento, ela pode receber de 10, 20, 30, 100 mil, 180 mil pessoas, que como um acampamento usando no Brasil, que é o acampamento de final de ano. Sim. Então... Sim, do ponto de vista econômico, a comunidade Canção Nova hoje é o que movimenta a cidade. Aí que está a resposta para Hierópolis. Se a gente puder avaliar, tanto a Aparecida hoje, ela depende economicamente dos peregrinos que vão à Aparecida, corretamente? Sim. Então, o peregrino ele age como agente modelador do espaço. A cidade depende economicamente desse peregrino que vai lá. Cachoeira Paulista, se a gente observar, os 3 setores econômicos, os de serviços, equivale a praticamente 95% da economia do município. Sim. O que seria esse setor de serviços? Os restaurantes, as pousadas, tudo aquilo que serve de suporte para o peregrino que vai à Canção Nova, em Cachoeira Paulista. Que peregrino é esse? Você traçou o perfil do peregrino que vai... Tracei, tanto que por isso que eu destaco como peregrinos pós-modernos, ou ao mesmo tempo peregrino carismático, ou peregrino renovado também. Porque ele tem uma prática diferenciada do catolicismo. A prática devocional dele é diferenciada de um catolicismo tradicional.
É diferente do peregrino que vai para Aparecida? Justamente, por quê? Normalmente, o peregrino que vai a Aparecida, ele vai em busca do sagrado que está no lugar. Então, ele vai fazer sacrifício, ele vai fazer pedidos, ele vai na sala dos milagres, ele vai fazer pedidos, vai pagar as promessas ou vai agradecer alguma promessa que foi feita, enquanto que aquele peregrino que vai em Cachoeira Paulista, ele acredita que o sagrado está dentro dele, está no self dele. Então, ele necessita sim, ainda que o sagrado esteja nele, ele precisa ir no lugar para manifestar esse sagrado no coletivo. Mas, normalmente, você não vai ver esse católico que faz parte dessa peregrinação pós-moderna criar esses vínculos de fazer promessas, pagar promessas. Ele tem uma prática totalmente diferenciada porque ele estaria ligado ao movimento de renovação carismática. Então, é muito mais fácil que o peregrino que vai em Cachoeira Paulista ele possa ir também em Aparecida do que um peregrino, por exemplo, que vai em Aparecida vá à Canção Nova, por exemplo. Então, ele é pós-moderno basicamente por isso? Sim, pela prática devocional e por ele participar da renovação carismática. Sim, sim. Eu acho que seria interessante a gente traçar um perfil assim de como que a renovação carismática ela pode representar também um modo de espiritualidade de corte pós-moderno. Você avançaria nessa direção? Mas a gente só vai poder dar um sinalzinho porque eu vou ter que chamar um intervalo daqui a pouco. Sim, é bem interessante sim, inclusive isso faz parte daquilo que eu trabalho na minha tese de doutorado. Realmente a renovação carismática ela tem um perfil de movimento muito importante dentro da Igreja Católica, principalmente para enfrentar as novas nuances, né, que a sociedade hipermoderna tem enfrentado hoje. Então, se a Igreja não se modifica, não se transforma, ela acaba perdendo fiéis. Então, ela é pós-moderna, mas ela também, de certa forma, ela também tem um contexto, claro. A pós-modernidade. Ela precisa estar, inclusive nesse contexto da hipermodernidade, que é um dos termos que eu tenho trabalhado hoje no doutorado, porque a sociedade está muito hoje voltada para o seu eu, o individualismo. Bom, né? É melhor a gente continua conversar depois no próximo intervalo. No próximo bloco, então. Vou fazer um breve intervalo, voltamos daqui a pouco. Até já. Estamos de volta com o Religare, Conhecimento e Religião. Hoje eu recebo o geógrafo Jefferson Rodrigues de Oliveira. Ele é mestre em Geografia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, onde também está concluindo o seu doutorado. O Jefferson não só teve a gentileza de vir a Belo Horizonte gravar conosco, mas também trouxe uma série de livros e 2 exemplares de uma pesquisa que ele fez, né? Canção Nova e as Peregrinações Pós-Modernas, e outros livros aqui sobre a temática da geografia cultural, livros publicados pela editora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, em geral, todos aqui organizados pela professora Zeni Rosendahl, um deles a professora Zeni Rosendahl, que é uma pesquisadora de destaque no campo da geografia da religião do Brasil, da geografia cultural. Então, todo esse material você pode participar do sorteio de um desses exemplares escrevendo para religare@tvhorizonte.com.br. Bom, a gente estava terminando aquele bloco, não deu para a gente aprofundar muito. A questão era a renovação carismática católica, até que ponto ela é expressão de uma espiritualidade pós-moderna, mas pelo que você falou também, crítica, não é, desse contexto cultural. Como é que você situa? Não é? Então, eu posso dar 2 ênfases, né? Primeiro que tem uma conotação acadêmica, né? A partir de várias literaturas, né, que trabalham com o movimento de renovação carismática como uma estratégia política religiosa da Igreja Católica, né, frente ao crescimento constante de outras doutrinas religiosas, especialmente aqui no Brasil, né, como o neopentecostalismo também, e as teologias da prosperidade, e, ao mesmo tempo, na visão religiosa, com um movimento que surgiu, né, a partir do mau contato dos católicos com a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Espírito Santo, porque a Igreja necessitava, né, desse contato maior. Então, a renovação carismática, ela surgiu, teve sua gênese, né, que seria, digamos, o segundo Pentecostes na Igreja Católica, que o primeiro foi com os apóstolos e Maria, na Bíblia, né, como nós sabemos. Teve um período de hiato, como retratado nos documentos da Igreja,
não foi retratado nada destacando um convívio ou um contato de nenhum santo ou algo com o Espírito Santo. E, posteriormente, foi destacado que o século XX seria o século do Espírito Santo. Isso você está dizendo assim, é a autorreflexão que a renovação carismática faz? Sim, isso é uma autorreflexão e de base de estudos históricos também. Inclusive, se eu não me engano, eu não me recordo agora, mas eu não lembro se era o Papa X, que a partir dos históricos da Beata Helena Guerra, né, que inclusive é uma beata muito importante para quem participa da renovação carismática, ela teve visões durante muito tempo sobre a importância que o Espírito Santo teria para a Igreja Católica. Então ela sempre estava em contato com o Papa, destacando essas visões a partir de cartas que ela tinha, né? Sei. E com isso... Quando você está dizendo isso, é porque há um tempo atrás veio aqui o teólogo Vitor Codina falar sobre pneumatologia, falou sobre o lugar que o Espírito Santo, a teologia do Espírito Santo ocupa na igreja. Então, isso que você fala, inclusive desse ato entre um primeiro Pentecostes, né, no tempo bíblico, e esse agora do século XX, parece ser fruto de uma autorreflexão específica aí da que eles renovação trabalham, carismática claro, católica. a partir de várias leituras. Não claro da teologia cristã. Não. Porque, na realidade, o que acontece? O Espírito Santo sempre existiu na igreja. Ele nunca deixou de agir e de existir. Porque realmente é estranho falar de um hiato. Sim, claro, né? Destacam nesse aspecto de que, por mais que ele existisse, as pessoas não tinham tanto contato e vivência espiritual com ele. Digamos assim, que a partir dos relatos, claro, né? A partir da renovação carismática. Aí, com isso, com essas visões dessa Beata Helena Guerra, o Papa destacou que o século XX seria o século do Espírito Santo. Inclusive, teve, até no início do século, aquele fenômeno que foi lá nos Estados Unidos, da Rua Azusa, se eu não me engano, Sim, né? Que Dos marca pentecostais, com o início, né? Início do pentecostalismo. Desse processo na Igreja Protestante Americana. E, possivelmente depois, quando teve o Concílio Vaticano II, né? Que foi um concílio que trouxe novas modificações dentro das bases da Igreja Católica, importantes, inclusive a volta da Igreja para o social, né? E, a partir do Concílio Vaticano II, teve a gênese da renovação carismática, em 67, em Duquesne, nos Estados Unidos, a partir de um grupo protestante, entre católicos e protestantes, né? Tanto que hoje muito se fala que a renovação carismática ainda, ela tem um pouco, né, de uma espiritualidade protestante. Então ela tem ainda que, né, se catolizar mais. E está tendo esse processo, principalmente com a participação mais de padres, né, bispos e arcebispos. Mas o que eu estou querendo dizer a partir disso? A renovação carismática, a partir de pesquisas realizadas pelo ECCR, né, que é o órgão internacional na renovação carismática que tem sede nos Estados Unidos, a renovação seria um dos movimentos dentro da Igreja Católica que mais cresce atualmente. Então, esse movimento, ele trouxe mais vida, podemos dizer assim, dentro da Igreja Católica. Ele permite com que o católico tenha uma prática diferenciada, que venha participar mais da missa, venha participar mais da igreja, que ele venha frequentar grupos de oração. Então, ele venha ter uma dinâmica, uma vivência diferenciada da igreja, da fé católica dele, que antigamente ele não tinha. Então, principalmente no contexto brasileiro de um crescimento de doutrinas neopentecostais, principalmente da teologia da prosperidade, que o brasileiro é um povo sofrido, é um povo que carente. Então, ele sente aquela necessidade de ter esse contato também com o sagrado. Então, normalmente, ele tem muito mais prazer em ir para uma igreja neopentecostal, por exemplo, que ele vai se sentir muito mais acolhido. E principalmente quando alguém fala para ele que muitos dos desejos dele podem ser realizados se ele for para lá. Então, se a gente avaliar bem, então acaba que a renovação tem esse papel importante de poder ser uma difusão da fé católica, de tentar recatequizar os católicos, porque a renovação não tem o objetivo de trazer um novo para a igreja, pelo contrário, ela tem o objetivo de trazer a tradicionalidade da igreja. Ela segue padrões tradicionais da igreja, ela não está trazendo nada de diferente. Sim. Ela quer pregar aquilo que a igreja pregava antes. Então, ela quer fazer com que o católico participe mais da igreja. Então, tanto que a gente fala muito sobre esse processo do secularismo, não secularismo, né? Até que o próprio Peter Berg falava, né? E hoje ocorre muito o processo de o próprio... Peter Berg é o sociólogo da religião. Isso, né? Do céu sagrado, quando ele falava que a religião tenderia a ter um fim, mas pelo contrário não ocorreu, né?
Então, a gente observa que hoje no Brasil, com o crescimento da renovação carismática, em comunidades como a Canção Nova, né, a comunidade Shalom, entre tantas outras, está ocorrendo um processo de transnacionalização do catolicismo brasileiro para, por exemplo, a Europa, para os Estados Unidos, para a África, para a Ásia. Sim. E você, então, um geógrafo, né? Cuidar de como é que a religião ocupa o espaço, né? Voltando aqui para o tema da sua pesquisa. A renovação carismática católica, ela, de que forma ela contribui, né, para uma nova modelação do espaço? Então, ela contribui muito porque, primeiro, que ela permite com que a Igreja Católica ela venha ampliar o seu leque de atuação a partir de uma difusão por contato, seja difusão por contato pessoal, você participando de grupo de oração, ou principalmente a partir dos meios de comunicação, que é aí que inclusive é aquilo que eu trabalho um pouco na minha tese hoje. Que vai na mesma linha de outras igrejas midiáticas. Isso, por quê? Se eu vejo que o mundo hoje está entrando em um processo constante de tecnologia e mudanças sociais, inclusive eu tenho até umas apresentações minhas antigas que eu gosto muito de uma imagem que retrata como que a sociedade está hoje. Então tem uma foto, uma estação de metrô, que está todo mundo olhando para o celular e mexendo. E só tem uma pessoa que não está fazendo isso. Aí está circulado em vermelho. Então aquele cara é o diferente, porque ele não segue o padrão que a sociedade de hoje segue, da tecnologia. Ou então fotos de famílias, a família está reunida, mas está todo mundo no celular. Então você não observa tanto aquelas trocas pessoais e sociais que se tinha antes, devido a essa questão do eu, né, do seu, você voltado para o seu individualismo. Então, como que nesse processo atual a igreja vai se inserir nesse contexto? Aí eu trabalho com o mass media, as online communities, o cyberespaço. Então você vê os meios de comunicação, você vê o Facebook. Sim. Como que você pode ter esse contato com o sagrado, por exemplo, a partir de um espaço imaginalis? Porque quando eu trabalho com espaço sagrado, eu posso destacar que ele é fixo dentro de uma igreja, eu posso destacar que ele é móvel, né, como tem uma peregrinação, ou posso destacar também que ele é o imaginalis. Por exemplo, quando uma pessoa está escutando o padre Marcelo Rossi, quando o padre fala, vamos no momento de oração agora, imaginar que você está no colo de Jesus. Ou então, quando você está vendo uma canção nova, por exemplo, uma TV Aparecida, que está tendo adoração ao Santíssimo, e fala, toque na televisão, que você vai ser curado dos seus problemas. Então, a gente observa que está tendo uma dinâmica, uma transformação atual nesse processo. E a renovação tem um papel muito importante nisso. E nesse contexto atual, a Canção Nova ela se destaca nesse processo. Sim. Primeiro porque ela é a maior emissora católica do Brasil, né, nesse processo. Ela possui também a maior rede de site católico do Brasil e de comunicação de rádio também. Então, na tese... É um enorme objeto de estudo. Sim, né? é um objeto muito grande, muito rico também. Então, portanto, desde a graduação eu pude vir trabalhando de diferentes frentes, né? Sim, sim. Então, na tese, hoje eu trabalho com o empírico disso, né? Dos meios de comunicação com a Canção Nova e, ao mesmo tempo, com Canas, que é a cidade vizinha de Cachoeira Paulista, que vai ser a sede da Renovação Carismática Católica do Brasil, que também trabalha com essa dinâmica também de difundir a fé pelos meios de comunicação. Sim. Essa é a tendência de hoje. Compreendo. Jefferson, olha, infelizmente nosso programa chegando ao final, agradeço, dou os parabéns a você pelo trabalho, né? Eu tive já a oportunidade de receber o seu livro há mais tempo e a gente estava aguardando o momento para a gente encontrar aqui no Religare, né? Então, Canção Nova e as Peregrinações Pós-Modernas, trabalho do professor Jefferson Rodrigues de Oliveira, que você pode receber participando do sorteio. Também temos outros livros, outro material que o Jefferson trouxe aqui, da orientadora dele, a professora Zeni Rosendal, e outros livros organizados por ela. Você pode também escrever para participar do sorteio que vai ser sendo organizado pela nossa produção. Nosso e-mail é religare@tvhorizonte.com.br. Jefferson, mais uma vez, obrigado por você ter vindo aqui. Agradeço. O Religare Conhecimento e Religião é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Você pode conhecer as nossas atividades e cursos de especialização, de mestrado e de doutorado, acessando a página pucminas.br/ppgcr. O Religare de hoje fica por aqui. Obrigado à nossa equipe, obrigado a você que nos acompanha, obrigado aos colaboradores e colaboradoras da campanha Faço Parte. Um abraço muito cordial, até a próxima semana com o novo Religare Conhecimento e Religião.